Últimos Reis de Judá, segunda parte. Continuação da mensagem de Ezequias. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem atirará flechas contra ela. Não lhe oporá escudo, nem a cercará de trincheiras. Mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade, oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e de Davi meu servo. Punição dos assírios. Ora, nesta mesma noite, o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, pela manhã, só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se, tomou o caminho de sua terra e deteve-se em Nínive. Certo dia, estando ele prostrado no templo de Nesroque, seu deus, seus filhos Adrameleque e Sarazar o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Azaradom sucedeu-lhe no trono. Ezequias enfermo. Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sararás. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós e de que, com lealdade de coração, fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Por isso vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida. Além disso, te salvarei, a ti e a esta cidade, das mãos do rei da Assíria, e protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de Davi meu servo. Então disse Isaías, trazei-me massa de figos. Pegaram a massa e a aplicaram sobre a úlcera, e o rei ficou curado. Ezequias disse a Isaías: Qual o sinal de que o Senhor me curou e de que poderei subir ao templo dentro de 3 dias? Isaías respondeu-lhe: Eis o sinal de que dará o Senhor, para que saibas que se há de cumprir a sua promessa. Queres que a sombra se adiante 10 graus ou recue 10 graus? É fácil, replicou Ezequias, que a sombra se adiante 10 graus. Não, quero que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías orou, e o Senhor fez com que a sombra recuasse 10 graus no relógio solar de Acás. Embaixada do rei da Babilônia. Naquele tempo, ouvindo o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, que Ezequias se achava enfermo, mandou-lhe uma carta com presentes. Ezequias, contentíssimo com a vinda desses mensageiros, mostrou-lhes o palácio onde se encontravam seus tesouros, a prata, o ouro, os aromas, o óleo precioso, o seu arsenal e tudo o que se encontrava em suas reservas. Nada houve em seu palácio e em suas propriedades que Ezequias não lhes mostrasse. O profeta Isaías foi ter com o rei e perguntou-lhe: Que te disse aquela gente? De onde vieram esses homens para te visitar? Vieram de uma terra longínqua da Babilônia, respondeu Ezequias. Isaías continuou: Que viram eles em teu palácio? Viram tudo o que há em meu palácio, respondeu Ezequias. E nada há em meu palácio que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei: Ouve a palavra do Senhor.
Virão dias em que tudo o que se encontra em teu palácio, tudo o que ajuntaram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Serão tomados mesmo os teus filhos que saíram de ti, que tiveres gerado, para se tornarem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: O Senhor tem razão. É justo tudo o que me acabas de anunciar. E dizia consigo: ao menos enquanto eu viver, haverá paz e segurança. O restante da história de Ezequias, seus atos e grandes feitos, a construção do reservatório e do aqueduto pelo qual proveu de água a cidade, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Ezequias adormeceu com seus pais e seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Afsiba. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações dos povos que o Senhor tinha despojado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído, erigiu altares a Baal, esculpiu um ídolo de madeira, Aserá, semelhante ao que tinha feito Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus para adorá-lo. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: o meu nome residirá em Jerusalém. Levantou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios do templo do Senhor. Fez passar pelo fogo seu próprio filho, entregou-se à magia, à astrologia, à necromancia e à adivinhação. Multiplicou ações que ofendem o Senhor, provocando assim a sua ira. A imagem de Aserá, que ele havia talhado, colocou-a no templo do Senhor, o templo do qual o Senhor dissera a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome perpetuamente. Não mais permitirei que os israelitas errem fora da terra que dei aos seus pais, contanto que observem cuidadosamente os meus mandamentos e a lei que lhes prescreveu Moisés, meu servo. Eles, porém, não obedeceram, mas foram seduzidos por Manassés e fizeram pior ainda que os povos que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. O Senhor falou, pois, pela boca de seus servos, os profetas: porque Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, procedendo ainda pior que tudo o que tinham feito outrora os amorreus, e levando além disso Judá ao pecado da idolatria, por isso diz o Senhor, Deus de Israel: vou fazer cair sobre Jerusalém e Judá calamidades tais que farão retinir os ouvidos dos que ouvirem falar delas. Passarei sobre Jerusalém o cordão de Samaria e o nível da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como um prato que se esfrega, virando-o de um lado para o outro. Abandonarei os restos de minha herança e os entregarei nas mãos dos seus inimigos, aos quais servirão de espólio e de presa, porque fizeram o mal diante de mim e não cessaram de me irritar, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Manassés derramou também tanto sangue inocente que inundou Jerusalém de uma extremidade à outra, sem falar dos pecados com que tinham feito pecar Judá, levando-o a fazer mal aos olhos do Senhor. O restante da história de Manassés, seus atos e grandes feitos, os pecados que cometeu, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Manassés adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim de seu palácio, no jardim de Oza. Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono.
Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Mesalemete, filha de Arus, natural de Geteba. Fez o mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Seguiu todas as pisadas de seu pai e adorou os ídolos que ele tinha adorado, prostrando-se diante deles. Abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. O povo, porém, massacrou todos os conjurados e proclamou o rei Josias, filho de Amon, em seu lugar. O restante da história de Amon, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Amon foi enterrado em seu túmulo no jardim de Oza e seu filho Josias sucedeu-lhe no trono. Josias, rei de Judá. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 31 anos. Sua mãe chamava-se Idida, filha de Adai, natural de Besecate. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu antepassado, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do reinado de Josias, o rei enviou ao templo do Senhor o escriba Safã, filho de Aslias, filho de Mesolã, dizendo-lhe: vai ter com o sumo sacerdote Euquias e diz-lhe para aprontar o dinheiro que tem sido levado ao templo do Senhor e entregue pelo povo nas mãos dos porteiros do templo. Seja dado esse dinheiro aos encarregados dos trabalhos do templo para o pagamento daqueles que trabalham na reparação do templo, carpinteiros, construtores e pedreiros, e também para a compra da madeira e das pedras de cantaria necessárias às reparações do edifício. Todavia, não se lhes exigirão contas do dinheiro que lhes é confiado, porque são pessoas íntegras. O sumo sacerdote Eucias disse ao escriba Safã: encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Eucias deu esse livro a Safã, o qual, depois de tê-lo lido, voltou ao rei e prestou-lhe contas da missão que lhe fora confiada. Teus servos juntaram o dinheiro que se encontrava no templo e o entregaram aos encarregados do templo do Senhor. O escriba Safã disse ainda ao rei: o sacerdote Eucias entregou-me um livro e leu-o em presença do rei. Quando o rei ouviu a leitura do livro rasgou as vestes e ordenou ao sacerdote Eucias, a Aicã, filho de Safã, a Acobar, filho de Mica, ao escriba Safã e ao seu oficial Azarias o seguinte: ide consultai o Senhor de minha parte e da parte do povo e de toda Judá acerca do conteúdo deste livro que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que aí está prescrito. O sacerdote Eucias, Aicã, Acobor, Safã e Azarias foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Selum, filho de Tíqua, filho de Araás, guardião do vestuário. Ela habitava em Jerusalém, no 2º quarteirão. Quando eles lhe falaram, ela respondeu: eis o que diz o Senhor Deus de Israel: dizei àquele que vos mandou ter comigo: assim fala o Senhor, vou mandar a calamidade sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme as ameaças do livro que o rei de Judá leu, porque eles me abandonaram e queimaram incenso a deuses estrangeiros, irritando-me com a sua conduta. Minha indignação inflamou-se contra essa terra e não se extinguirá mais. Quanto ao rei de Judá, que vos mandou consultar o Senhor, lhe falarei: isto diz o Senhor: porque ouviste as palavras do livro e o teu coração se abrandou e te humilhaste diante do Senhor ao ouvir a minha sentença contra este lugar e contra os seus habitantes, condenando-os a ser objeto de espanto e de maldição.
Porque rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também ouvi, diz o Senhor. Por isso vou reunir-te a teus pais e serás sepultado em paz no teu sepulcro, para que os teus olhos não vejam as calamidades que vou mandar sobre esta terra. Eles referiram ao rei que a profetisa respondera. O rei convocou à sua presença todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, profetas e todo o povo, pequenos e grandes. Leu então diante deles o texto completo do livro da aliança que fora descoberto no templo do Senhor. O rei, de pé na tribuna, renovou a aliança em presença do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor, a observar os seus mandamentos, suas instruções e suas leis, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e a cumprir todas as cláusulas da aliança contida no livro. Todo o povo concordou com essa aliança.